Ela vendia flores nos semáforos para sobreviver. Ele, milionário, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, menos aquilo que mais desejava: sentir-se vivo. Um olhar foi suficiente para que seus mundos colidissem. No meio do caos da cidade, entre buzinas e pressa, nasceu uma paixão proibida, intensa e avassaladora. Mas como viver um amor que floresce no asfalto quando ele já pertence a outra mulher? Prepare-se para mergulhar em uma história de desejo, traição e entrega, onde, em cada encontro, é tão perigoso quanto irresistível. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe para mais vídeos. O trânsito de São Paulo parecia mais caótico do que nunca naquela tarde. Carros buzinando, motocicletas se enfiando entre as faixas e pedestres apressados tentando atravessar antes que o farol fechasse. Dentro de um luxuoso sedã preto, o ar-condicionado regulado na temperatura ideal contrastava com o calor abafado que tomava as ruas. Henrique Vasconcelos, herdeiro de um império de investimentos e um dos nomes mais cobiçados da alta sociedade, aguardava impaciente o sinal verde. Tinha 34 anos, olhar penetrante e uma postura de quem estava acostumado a ter tudo ao seu alcance. Terno impecável, relógio suíço brilhando no pulso, cabelo levemente desalinhado, mas com aquele charme calculado. Por trás da serenidade aparente, sua mente fervilhava de preocupações. Reuniões intermináveis, contratos milionários e, principalmente, a pressão da família e da noiva Camila, para que o casamento marcado para dali a poucos meses fosse o evento do ano. Ele respirava fundo, cansado de tudo aquilo, quando um movimento no vidro lateral chamou sua atenção. Uma figura delicada, quase etérea, atravessava entre os carros, equilibrando nas mãos pequenos buquês de rosas vermelhas. Não havia nada de luxo em sua aparência. Roupas simples, o cabelo preso de qualquer jeito, a pele levemente marcada pelo sol. Mas havia nela algo que simplesmente o prendeu. Os olhos da jovem encontraram os dele por um instante. Castanhos claros, profundos, brilhando como se escondessem histórias que ele jamais poderia imaginar. Era uma beleza crua, natural, sem maquiagem cara ou vestidos de grife. Ela era real. Henrique, sem pensar, baixou o vidro. "Flores, moço." A voz dela era suave, mas firme, com um tom doce que se destacava em meio ao barulho da rua. Ele ficou alguns segundos sem responder, apenas observando-a. Parecia absurdo. Um homem que negociava cifras bilionárias estar ali, hipnotizado por uma vendedora de flores em um semáforo. Mas havia algo naquela simplicidade que o desmontava por dentro. "Quero, sim", respondeu estendendo a mão. "Me dê o buquê mais bonito que tiver." Ela sorriu, surpresa com a escolha. Estendeu-lhe as rosas e quando seus dedos se tocaram, Henrique sentiu uma estranha corrente elétrica percorrer seu corpo. Não era só desejo, era uma sensação que há muito não experimentava. O inesperado, o imprevisível. "São 20 reais", disse ela com naturalidade. Henrique entregou uma nota de 50. "Fique com o troco." Ela hesitou, olhando para ele com uma expressão séria. "Não, senhor. Não posso aceitar tanto assim." Henrique sorriu de canto. Não estava acostumado a ser contrariado, muito menos por alguém que, aos olhos do mundo, não tinha nada. Mas naquele instante, ele percebeu. Ela tinha algo que nenhuma riqueza compraria. Dignidade. "Considere como um presente", insistiu. Ela respirou fundo e aceitou, apenas porque o farol já ameaçava abrir. Mas antes de se afastar, disse: "O senhor não precisa comprar flores para agradar alguém. O senhor já parece ter tudo." E então caminhou para o próximo carro, deixando Henrique atônito, segurando um buquê que não sabia muito bem para quem dar. O sinal abriu, os carros avançaram e ele seguiu dirigindo, mas sua mente ficou
Presa naquela imagem, a moça com flores nas mãos, os olhos doces e a sinceridade no olhar. Naquela noite, Henrique estava em um jantar elegante com Camila. O restaurante francês, as taças de cristal e os pratos sofisticados eram tudo o que se esperava de um casal de alta sociedade. Camila, impecável em seu vestido justo, falava animada sobre os preparativos do casamento, mas Henrique mal conseguia prestar atenção. O buquê de flores ainda estava no carro. E a lembrança da jovem vendedora parecia muito mais viva do que qualquer detalhe de convites dourados ou arranjos importados. Henrique, você está me ouvindo? Camila o interrompeu, arqueando as sobrancelhas perfeitamente desenhadas. Claro, amor. Ele respondeu rápido, forçando um sorriso. Só estou cansado. Camila estreitou os olhos, mas não insistiu. Era comum vê-lo absorto em pensamentos ligados ao trabalho. O que ela não imaginava era que, pela primeira vez, os negócios não ocupavam sua mente. Nos dias seguintes, Henrique tentou ignorar aquela lembrança. Jogou-se em reuniões, viagens rápidas e horas no escritório. Mas cada vez que fechava os olhos, via aquele sorriso simples, aquela voz suave ecoando. Algo nele havia se quebrado. Na sexta-feira seguinte, no mesmo horário, ele se viu novamente parando no mesmo semáforo. Seu coração acelerou, como se esperasse encontrá-la. Lá estava ela, como se o destino tivesse decidido pregar uma peça. Isabela, ele ainda não sabia seu nome, mas na mente já a chamava assim, caminhava entre os carros, distribuindo flores com o mesmo olhar doce e firme. Henrique baixou o vidro novamente, ansioso demais para disfarçar. Flores, senhor? Sempre, respondeu sorrindo. Mas desta vez não quero as flores. Quero saber seu nome. Ela corou levemente, surpresa. Não estava acostumada com esse tipo de atenção. Isabela, respondeu quase em um sussurro. Henrique repetiu o nome como se provasse o sabor de uma fruta rara. Isabela. Bonito. Ela desviou o olhar, constrangida, e entregou-lhe um novo buquê. São R$ 20. Henrique pagou novamente, mas, antes que pudesse falar algo mais, o farol abriu. Ela se afastou apressada, deixando-o com a sensação de que o tempo era cruel demais quando se tratava dela. Naquela noite, sozinho em seu apartamento de cobertura, Henrique abriu uma garrafa de vinho e ficou observando as luzes da cidade. Ele tinha tudo: riqueza, poder, uma noiva deslumbrante e um futuro planejado. Mas se sentia vazio. E agora esse vazio parecia gritar ainda mais alto, porque ele havia experimentado algo diferente. A sensação de desejo por algo puro, inalcançável e proibido. E pela primeira vez em muito tempo, Henrique não pensava em negócios, nem no casamento, nem em sua imagem. Pensava apenas em Isabela, a moça das flores, e sabia, no fundo, que não conseguiria se afastar. Henrique acordou naquela segunda-feira com a sensação incômoda de que algo havia mudado em sua vida para sempre. O celular apitava sem parar com mensagens de Camila sobre os convites de casamento. O assistente já deixava recados de reuniões urgentes, e o Jornal do Dia estampava sua foto na seção de negócios como sempre. Mas em meio a tudo isso, só havia uma lembrança viva, insistente e quase cruel. Os olhos castanhos de Isabela. O café da manhã estava servido na cobertura luxuosa que ocupava sozinho. A mesa de mármore, as xícaras importadas, os talheres, reluzindo sob a luz natural. Nada daquilo tinha sabor. Ele mastigava mecanicamente enquanto sua mente se perdia naquele instante simples no semáforo. O jeito como ela recusara o troco exagerado, o rubor no rosto ao dizer seu nome, a forma como desaparecia sempre apressada assim que o farol abria. Henrique Vasconcelos, o homem que não se permitia perder o controle, estava refém de uma lembrança. No escritório, os números e as vozes dos sócios entravam e saíam de sua cabeça sem fixar.
O gráfico em sua frente poderia estar de ponta cabeça que ele nem perceberia. A cada intervalo, em vez de revisar relatórios, ele se via olhando pela janela envidraçada, como se em algum momento fosse avistar Isabela cruzando a avenida com flores nas mãos. Henrique, chamou Eduardo, seu braço direito, com tom firme. Está me ouvindo? Ele piscou, retornando à realidade. Sim, claro. Apenas pensando em outra coisa. Continue. Mas não estava pensando em outra coisa. Estava pensando nela. Os dias seguintes foram um tormento. Ele tentou se convencer de que aquilo era apenas um capricho passageiro, uma distração causada pelo estresse dos negócios e do casamento. Porém, quanto mais tentava esquecer, mais a lembrança de Isabela crescia dentro dele. Na quarta-feira, após uma reunião exaustiva, decidiu mudar a rota de casa. Um impulso quase irracional guiou suas mãos ao volante, e então, como se o destino fosse cúmplice de sua loucura, ele se viu novamente no mesmo semáforo. E lá estava ela. Isabela. Surgia entre os carros com a mesma delicadeza, oferecendo buquês com um sorriso discreto. O coração de Henrique disparou. Abaixou o vidro antes mesmo de ela se aproximar. "Flores, senhor?" perguntou com a voz suave que ele já conhecia de cor. "Sempre", respondeu como da última vez. "Mas, na verdade, eu só queria ver você de novo." Ela arregalou os olhos, surpresa. Não esperava por aquilo. Estava acostumada a olhares apressados, alguns comentários maldosos, mas jamais a atenção sincera de um homem como aquele. "Eu não sei o que dizer", murmurou hesitante. Henrique estendeu uma nota, mas desta vez não havia buquê entre eles. Apenas o contato direto dos olhares. "Diga apenas que posso voltar a te ver." O farol abriu. Carros buzinavam atrás, exigindo que ele avançasse. Isabela deu um passo para trás, confusa, sem ter tempo de responder. Henrique acelerou, frustrado, com a sensação de que o mundo sempre conspirava para roubá-lo dela. Naquela noite, durante um jantar com Camila na casa dos pais dela, Henrique estava distante. As conversas giravam em torno do buffet, da lista de convidados, do vestido importado. Camila estava radiante, cheia de planos. "Amor, você mal fala", disse ela, acariciando-lhe a mão. "Está tudo bem?" Henrique forçou um sorriso. "Só o cansaço. Muitos negócios esta semana." Mentira. O que o cansava era mentir para si mesmo. O que pesava era a impossibilidade de arrancar Isabela da mente. Quando Camila falava, ele a observava, reconhecendo sua beleza fria e impecável, mas sentindo que algo faltava. Faltava verdade, espontaneidade, faltava vida. Isabela, em sua simplicidade, tinha tudo isso de sobra. Na sexta-feira, Henrique não resistiu. Voltou ao semáforo. Seu coração batia acelerado, como se fosse um adolescente prestes a se declarar pela primeira vez. Isabela se aproximou, um pouco desconfiada. "O senhor de novo?" Henrique sorriu. "Já pedi para não me chamar de senhor. É Henrique. Henrique." Ela repetiu devagar, como se experimentasse o nome na boca. Ele sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. "Posso te oferecer uma carona depois do trabalho? Só para conversarmos." Isabela mordeu o lábio inferior, nervosa. Olhou em volta como se alguém pudesse ouvir. "Não sei se é uma boa ideia. Eu só quero te conhecer. Nada mais." Disse, a voz mais baixa e intensa do que pretendia. O farol abriu novamente. Ela não respondeu, apenas deu um meio sorriso tímido e se afastou. Henrique seguiu dirigindo, mas dessa vez havia esperança em seu peito. O sábado amanheceu ensolarado. Henrique, como raramente fazia, dispensou compromissos. Pegou o carro e foi até o semáforo, sem nem saber se ela estaria lá. E lá estava. O destino parecia brincar com os dois. Ele estacionou em uma rua próxima e, pela primeira vez, desceu do carro. Aproximou-se a pé misturado à multidão.
Isabela se surpreendeu ao vê-lo fora do veículo. Você, ela começou sem acreditar. Eu não podia passar mais um dia sem falar com você, confessou, a voz firme, mas o olhar vulnerável. Ela olhou para os buquês nas mãos, como se buscasse uma desculpa para escapar. Mas não conseguiu. Havia algo no olhar dele que a prendia. Henrique, eu vendo flores para viver. Você é diferente demais do meu mundo. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância. O seu mundo é o único que faz sentido para mim agora. Um silêncio pesado caiu entre eles. O barulho do trânsito desapareceu. Só havia os dois, presos em um instante que parecia eterno. Um cliente se aproximou pedindo flores e Isabela se afastou apressada, retomando o papel de vendedora. Mas quando entregou o buquê ao motorista, o olhar dela voltou para Henrique, carregado de algo que ele soube reconhecer. Desejo. Naquela noite, Henrique não conseguiu dormir. Revirava-se na cama, lembrando da forma como ela pronunciara seu nome, do brilho nos olhos, do sorriso tímido. Era mais do que atração física. Era como se ela tivesse despertado algo que estava adormecido nele havia anos. Por mais que tentasse se convencer de que aquilo era loucura, sabia a verdade. Não conseguiria. Mas viver sem tentar tê-la, e no fundo também sabia que estava cruzando uma linha da qual não haveria retorno. Henrique já não era mais dono de si. A cada dia que passava, sua obsessão por Isabela crescia de forma incontrolável. O milionário que sempre teve domínio absoluto sobre negócios, contratos e até pessoas, agora se via como um adolescente, ansioso, esperando apenas o instante de cruzar com a vendedora de flores no semáforo. Era sábado à tarde, quando o destino lhe deu a oportunidade perfeita. O céu ameaçava chuva. Nuvens pesadas se acumulavam e as primeiras gotas começaram a cair. Henrique, que havia passado a manhã em reuniões tediosas, decidiu que não voltaria para casa. Guiado por um impulso irresistível, seguiu o caminho até a avenida onde sabia que ela estaria. E lá estava, com a blusa fina colada ao corpo pela garoa, tentando proteger os buquês de rosas de um temporal iminente. Henrique encostou o carro na esquina, desligou o motor e abriu o vidro. "Vai!" Acabasse molhando toda, disse com a voz baixa, mas carregada de preocupação. Isabela ergueu os olhos surpresa. A chuva realçava ainda mais seus traços, pingos escorrendo pela pele, os cabelos soltos grudando no rosto. Ela sorriu, tímida. É assim todos. Os dias. Não posso parar só porque o tempo mudou. Henrique saiu do carro, abrindo o guarda-chuva. Aproximou-se dela com passos decididos. "Então me deixe pelo menos te ajudar." Ela hesitou, mas não conseguiu resistir à intensidade do olhar dele. Henrique segurou alguns buquês para que não se molhassem tanto, e juntos correram até a marquise de uma loja fechada, onde poderiam se proteger da chuva. Por alguns segundos, ficaram apenas ali, lado a lado, respirando ofegantes, rindo do imprevisto. A proximidade, no entanto, foi enlouquecedora. Ele podia sentir o cheiro doce das flores misturado ao perfume natural dela. "Você não deveria estar aqui", disse Isabela, a voz quase um sussurro. "É errado. Você tem uma noiva." Henrique passou a mão pelos cabelos molhados, os olhos fixos nela. "Errado é eu viver uma vida que não é minha. Errado é fingir que estou completo quando na verdade me sinto vazio. Desde que te vi, Isabela, tudo mudou." Ela desviou o olhar, nervosa, apertando os buquês contra o peito. "Eu não pertenço ao seu mundo." Henrique aproximou-se, sem pressa, mas com firmeza. O coração dela batia acelerado. Ele ergueu a mão, tocando de leve o rosto úmido dela, afastando uma mecha rebelde. O toque foi como fogo. "O seu mundo é o único que me interessa agora,
Isabela respirou fundo, tentando manter o controle. Você não pode dizer isso. Posso, ele murmurou, inclinando-se ainda mais. Porque é a única verdade que tenho. A distância entre eles desapareceu. Os olhos se encontraram, e naquele instante não havia mais chuva, nem trânsito, nem sociedade. Só havia o desejo latente, a tensão acumulada, a inevitabilidade daquele momento. Henrique encostou os lábios nos dela com delicadeza, como se pedisse permissão. Isabela ficou imóvel por um segundo, mas o corpo traiu sua mente. Os lábios se entreabriram, recebendo o beijo, e então o mundo explodiu. O beijo, que começou suave, transformou-se em algo intenso, urgente, faminto. Henrique a puxou para mais perto, sentindo o corpo dela colar-se ao seu. As mãos de Isabela, antes trêmulas, subiram até o pescoço dele, correspondendo com uma paixão que nem sabia existir dentro de si. A chuva caía forte ao redor, mas debaixo daquela marquise, eles estavam em seu próprio universo. Um beijo, no proibido, carregado de tudo o que não podiam ter, mas que naquele instante parecia inevitável. Quando se afastaram, ofegantes, Isabela levou a mão aos lábios, como se ainda pudesse sentir o calor dele. Isso não pode acontecer, murmurou com os olhos marejados. Henrique segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a encará-lo. Já aconteceu, e não vou fingir que não aconteceu. Ela tentou se afastar, mas as pernas pareciam fracas. Você vai se arrepender, disse quase sem voz. O único arrependimento que eu teria seria nunca ter te beijado, respondeu firme, com um brilho febril nos olhos. Isabela sentiu um turbilhão dentro de si. Parte dela gritava que precisava se afastar, que ele era noivo, que aquilo era perigoso demais. Mas outra parte, a mais forte, a que queimava em cada célula, queria mais. Queria se perder naquele homem que, apesar de ter tudo, parecia ter encontrado nela a única coisa que lhe faltava. O momento foi interrompido por uma buzina estridente. Um carro estacionava perto, forçando-os a recuar. A realidade voltou como um balde de água fria. Isabela ajeitou as flores, desviando os olhos, e correu para a rua novamente. Henrique permaneceu ali, parado, sentindo os lábios ainda ardendo, o coração disparado. Sabia que aquele beijo havia mudado tudo. Não havia mais volta. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Henrique abriu uma garrafa de uísque e caminhou pela sala ampla, incapaz de se acalmar. Revivia cada detalhe do beijo, cada segundo da entrega dela, e ao mesmo tempo sentia o peso da traição. Camila, sua noiva, não fazia ideia, mas a simples lembrança dela agora lhe parecia distante, quase sem importância. O que importava era Isabela, a mulher simples, humilde, que vendia flores no semáforo e que, com um único beijo, havia desmoronado todas as certezas de sua vida. Do outro lado da cidade, em um quarto pequeno e modesto, Isabela também não conseguia dormir. Deitada na cama, estreita, olhava para o teto, os lábios ainda trêmulos, sentia-se dividida entre a culpa e a euforia. Sabia que Henrique era proibido, inacessível, perigoso, mas também sabia que jamais havia sentido algo tão intenso. O beijo ainda queimava em sua pele e, por mais que tentasse, não conseguia afastar o desejo que agora pulsava em seu corpo. O domingo amanheceu com o sol forte, mas Henrique e Isabela carregavam dentro de si uma tempestade. O primeiro beijo havia sido um divisor de águas, e ambos sabiam, mesmo sem dizer em voz alta, que aquele era apenas o começo. Ao mesmo tempo delicado, queimava-lhe a pele mesmo dias depois. Tentava se convencer de que tudo não passava de um deslize, um momento de fraqueza em meio à intensidade das circunstâncias. Mas em seu íntimo, sabia que já não havia retorno.
Henrique também não conseguia afastar Isabela de sua mente. A cada instante revivia a cena do beijo, a respiração entrecortada, o sabor da entrega dela. Não era apenas desejo, havia algo profundo, perigoso, que nascia entre os dois. Ele tentava disfarçar, manter a rotina, mas a cada olhar trocado, a cada proximidade inevitável, sentia que estava sendo puxado para um abismo do qual não queria escapar. Naquela manhã ensolarada, Isabela caminhava pela varanda com uma xícara de café entre as mãos. O mar, imenso à frente, refletia o brilho dourado do sol nascente. Ela respirava fundo, tentando se recompor, mas logo percebeu passos firmes atrás de si. Não precisava virar para saber quem era. Não consegue dormir. Direito? Perguntou Henrique, aproximando-se com um tom que soava mais como uma confissão do que uma pergunta. Isabela engoliu em seco. O simples som da voz dele era capaz de estremecê-la. Eu tenho pensado demais, respondeu, olhando fixamente para o horizonte. Henrique parou ao lado dela. Ficaram em silêncio por alguns segundos, observando o mar. Mas o silêncio, em vez de ser confortável, parecia inflamar ainda mais a tensão entre os dois. Isabela, ele murmurou, inclinando-se levemente, como se procurasse permissão no olhar dela. O que aconteceu entre nós? Não consigo apagar. O coração dela disparou. Parte de si queria dizer que aquilo tinha sido um erro, que não poderia se repetir. Mas a outra parte, a que ardia em desejo e anseio, gritava em silêncio para que ele a beijasse novamente. Henrique, nós não devíamos. Ela começou, mas a voz falhou. Ele se aproximou mais, tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Mas você também sente, disse firme, encarando-a nos olhos. Eu vejo em você o mesmo fogo que me consome. Isabela fechou os olhos por um instante, tentando resistir, mas quando os abriu novamente já estava rendida. O segundo beijo veio intenso, faminto, quase desesperado. Os lábios se encontraram como se buscassem matar uma sede antiga, como se o mundo tivesse desaparecido ao redor. As mãos de Henrique deslizaram pela cintura dela, puxando-a contra si. E Isabela, incapaz de resistir, agarrou-se aos ombros dele, entregando-se por completo. O café escorregou de suas mãos, derramando-se no chão da varanda, mas nenhum dos dois se importou. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, ela levou a mão aos lábios, como se tentasse conter o que sentia. Isso é loucura, sussurrou. É verdade, rebateu ele, encarando-a com intensidade. E quanto mais tentarmos fugir, mais forte vai ficar. O resto do dia foi uma batalha silenciosa. Ambos tentavam manter a normalidade, mas qualquer gesto, qualquer olhar, carregava um peso quase insuportável. À noite, quando a casa finalmente silenciou, Isabela deitou-se na cama, mas o sono não veio. Cada vez que fechava os olhos, sentia o toque de Henrique, lembrava-se da força daquele beijo. Inquieta, levantou-se e saiu para caminhar pelo jardim iluminado pela lua. O vento leve agitava seus cabelos, e a brisa do mar trazia um frescor que contrastava com o fogo que queimava dentro dela. Henrique estava lá, sentado no banco de madeira sob a árvore, como se a esperasse. Quando a viu, levantou-se lentamente, os olhos presos nela. Você também não consegue dormir? Perguntou com a voz grave. Ela apenas balançou a cabeça. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas carregado de tudo que eles ainda não ousavam dizer. Henrique se aproximou, parou diante dela e, em um gesto ousado, segurou-lhe a mão. Isabela, eu não quero mais fingir, confessou. Eu quero você. As palavras a atingiram como um raio. Sentiu as pernas fraquejarem, mas o coração se encheu de uma coragem inesperada. Pela primeira vez, não tentou negar. Aproximou-se dele e, num sussurro quase imperceptível, respondeu:
Eu também quero você, Henrique. A entrega foi inevitável. Ele a puxou para si, e o beijo que se seguiu não foi apenas arrebatador. Foi um mergulho profundo em tudo aquilo que tinham tentado reprimir. Os corpos colados, as mãos explorando cada curva, cada contorno, como se quisessem gravar um no outro a intensidade daquele momento. O mundo poderia desmoronar ao redor, mas ali, sob a lua, apenas eles existiam. Quando finalmente se afastaram, exaustos de tanto desejo contido, sabiam que a linha havia sido cruzada de forma definitiva. Já não eram apenas dois que se beijaram por impulso, eram cúmplices de uma paixão proibida que crescia a cada instante. Henrique acariciou o rosto dela com ternura, e Isabela, sem medo pela primeira vez, sorriu com os olhos marejados. Não sei como vamos lidar com isso, disse, ofegante. Também não sei, respondeu ele encostando a testa na dela. Mas sei que não consigo mais te deixar ir. E naquele instante, ambos compreenderam que estavam presos em algo maior que eles mesmos. O desejo já não podia mais ser contido. E o amor, ainda que arriscado, havia começado a florescer. O sol nascia lentamente, dourando o céu em tons alaranjados que invadiam o quarto de Isabela. A noite anterior tinha sido um turbilhão de emoções, ainda que o beijo tivesse sido único, arrebatador e carregado de uma paixão que parecia sufocada. Há tempos, ela acordou dividida entre a lembrança do sabor dos lábios de Henrique e a consciência de que havia ultrapassado um limite perigoso. Sentou-se na cama, abraçando os joelhos, tentando afastar da mente a sensação de calor que percorria. Seu corpo só de lembrar a intensidade daquele momento. O coração acelerava, sem sua permissão. Sabia que Henrique também estaria sentindo o peso daquela escolha, um peso delicioso e ao mesmo tempo devastador. Henrique, por sua vez, caminhava pela praia deserta logo cedo. Os pés tocavam a areia úmida, as ondas batiam suaves em sua pele, mas a mente estava em tormenta. O beijo de Isabela não saía de sua cabeça. Cada detalhe parecia tatuado em sua memória. Aquilo não tinha sido fruto do acaso, mas da atração que vinha crescendo como fogo sob a cinza. Ele se perguntava até onde conseguiria resistir ou se realmente queria resistir. Quando os dois se encontraram novamente no café da manhã da pousada, o silêncio falou mais alto que qualquer palavra. Um olhar prolongado bastava para reacender as lembranças da noite anterior. As mãos de Isabela tremiam ao segurar a xícara, e Henrique fingia uma calma que estava longe de sentir. "Dormiu bem?" ele perguntou, tentando soar casual. "Mais ou menos", respondeu ela, desviando os olhos. "E você?" "Também", murmurou com um meio sorriso que a fez estremecer. O clima entre eles estava elétrico, perceptível até aos funcionários da pousada. A respiração de Isabela falhava sempre que Henrique se aproximava demais, e ele, por sua vez, parecia lutar contra a vontade quase incontrolável de tocá-la novamente. Naquela manhã, decidiram explorar juntos uma trilha até uma cachoeira escondida no coração da mata. O caminho sinuoso, cheio de pedras e raízes, obrigava-os a andar próximos, às vezes se tocando de leve, como se o destino conspirasse para aproximá-los cada vez mais. Cada contato, por mais inocente que fosse, incendiava ainda mais aquele desejo proibido. Quando chegaram à cachoeira, a visão era de tirar o fôlego. A água cristalina despencava de uma altura impressionante, formando uma piscina natural convidativa. Isabela tirou os sapatos e mergulhou os pés na água gelada, rindo como uma adolescente. Henrique a observava, fascinado. O jeito leve, a alegria espontânea, tudo nela o atraía de uma forma que ele não sabia explicar. "Está esperando o quê?" ela perguntou, ao notar que ele a olhava fixamente. "Talvez coragem", respondeu em tom baixo, mas carregado. "De intenção." Isabela engoliu em seco.
O silêncio da mata, o som da queda d'água e a solidão daquele lugar pareciam conspirar para que o inevitável acontecesse. Eles se aproximaram devagar, como se um fio invisível os puxasse. O vento brincava com os cabelos dela, e os olhos castanhos de Henrique ardiam em desejo. Quando ele levantou a mão para afastar uma mecha molhada do rosto de Isabela, não resistiu. Os lábios se encontraram novamente. Dessa vez, o beijo foi ainda mais intenso, faminto, carregado de uma paixão que vinha sendo reprimida. As mãos dele seguraram sua cintura com firmeza, enquanto as dela percorriam suas costas como se procurassem uma âncora. O mundo pareceu desaparecer. Só existia o som de suas respirações aceleradas, o gosto doce do beijo e a pele arrepiada pelo toque proibido. Mas a consciência logo bateu. Isabela recuou, ofegante, os olhos marejados. Henrique, nós não podemos. Isso é errado. Errado seria fingir que não sentimos nada, ele retrucou, aproximando-se de novo. A voz, rouca de emoção, você sabe que existe algo entre nós, algo que não podemos negar. Ela se afastou, levando a mão ao peito. O coração batia descompassado, dividida entre a razão e o desejo. Eu tenho medo. Medo de perder o controle, de não conseguir voltar atrás. Henrique segurou delicadamente sua mão. Talvez não devamos voltar atrás, disse, olhando-a nos olhos. Talvez devamos apenas viver o que sentimos, sem pensar no amanhã. O silêncio caiu entre eles. A luta interna era quase palpável. No fim, Isabela se afastou e mergulhou na água fria, tentando apagar o fogo que queimava por dentro. Henrique a observava, fascinado e frustrado. Sabia que ela estava travando uma batalha contra si mesma, mas também sabia que a cada beijo, a cada olhar, a resistência dela se tornava mais frágil. De volta à pousada, o clima ficou ainda mais pesado. A noite chegou, e cada um se recolheu ao próprio quarto, mas o sono parecia impossível. Isabela rolava na cama, lembrando do toque dele, da força do abraço, da intensidade dos beijos. Henrique, do outro lado do corredor, sentia o mesmo. Era como se ambos fossem prisioneiros de um desejo que já tinha deixado de ser segredo. Na madrugada, incapaz de resistir, Isabela saiu do quarto e caminhou pelo corredor silencioso. Ao passar diante do quarto de Henrique, parou. A porta estava entreaberta, o coração acelerou, a respiração falhou. Bastaria um passo para que ela cruzasse a linha de vez. E foi nesse exato instante que a porta se abriu por completo, revelando Henrique, também acordado, também em tormenta. Os olhos se encontraram. Nenhuma palavra foi necessária. Ele a puxou suavemente para dentro, fechando a porta atrás de si. O que aconteceu naquela noite não poderia mais ser chamado de simples fraqueza. Foi entrega, foi paixão crua, sem máscaras. Dois corpos que se buscavam como se fossem feitos um para o outro. Dois corações que batiam em compasso acelerado, unidos por um desejo impossível de ser contido. Quando o dia amanheceu, Isabela despertou nos braços de Henrique. O mundo parecia suspenso, como se apenas aquele momento importasse, mas junto com a sensação de completude, veio também a sombra da culpa. Eles sabiam que nada seria igual dali em diante. O amor proibido tinha cruzado a linha da imaginação para a realidade, e a partir de agora, cada decisão teria consequências. Aquela noite parecia ter marcado um divisor de águas na vida de Isabela e Henrique. O beijo arrebatador que haviam trocado ainda queimava em suas bocas, como se a chama que fora acesa jamais pudesse ser apagada. Porém, mais do que a intensidade do contato físico, o que os perturbava era a consciência de que haviam ultrapassado a barreira do permitido. E uma vez atravessada, não havia mais volta. Henrique, ao despertar no dia seguinte, sentiu o coração pesar. Tentava se convencer de que precisava colocar um fim naquela aproximação perigosa,
mas bastava pensar no olhar de Isabela para todas as suas forças ruírem. Havia anos que não experimentava tamanha vitalidade, tamanha fome de vida. Era como se ela tivesse devolvido algo que ele julgava ter perdido para sempre. Isabela, por sua vez, amanheceu em um turbilhão de sentimentos. A jovem se olhou no espelho e mal se reconheceu. Os olhos, antes ingênuos e contidos, agora brilhavam de forma diferente. Não era apenas paixão, era desejo, era curiosidade, era a perigosa sensação de estar viva de um jeito que jamais imaginara. Durante o café da manhã, trocaram olhares furtivos, um jogo silencioso, mas carregado de tensão. Mariana, sempre atenta, percebeu um clima estranho entre os dois, mas preferiu não comentar. Isabela, ao sentir o peso da presença da amiga, tentou se manter discreta, mas a lembrança do beijo a fazia corar sem que conseguisse controlar. "Dormiu bem, Henrique?" perguntou Mariana casualmente. "Sim", respondeu ele, desviando os olhos e passando a mão pelo cabelo em um gesto nervoso. "E vocês?" "Muito bem", sorriu Mariana, que em seguida puxou Isabela para comentar algo sobre os planos do dia. Henrique, então, aproveitou a distração para observar Isabela. O modo como ela mexia os cabelos, como sorria de maneira tímida, como mordia levemente o lábio inferior. Tudo nele clamava por ela. Mais tarde, Henrique e Isabela se encontraram sozinhos na biblioteca da casa. O ambiente, silencioso e envolto pelo perfume antigo dos livros, parecia conspirar para que o inevitável acontecesse. Ele estava sentado à escrivaninha, folheando um volume, quando ela entrou. "Estava te procurando", disse Isabela com a voz suave. "Me procurando?" Ele ergueu o olhar, já sentindo o corpo estremecer. "Precisava falar com você", respondeu, aproximando-se lentamente. Henrique fechou o livro, respirando fundo. Sabia que a distância entre eles diminuía a cada passo, e seu autocontrole estava por um fio. "Isabela, precisamos ter cuidado", murmurou, mas sua voz soava mais como um pedido frágil do que uma ordem. "Eu sei", ela sussurrou, "mas não consigo evitar o que sinto." Henrique se levantou. O corpo dele, imponente e másculo, agora estava próximo demais do dela. O coração de Isabela disparava. A respiração dos dois se misturava no ar. "Você mexe comigo de uma forma que eu não deveria permitir", ele confessou, os olhos cravados nos dela. "E eu não consigo parar de pensar em você", admitiu Isabela, sentindo a coragem surgir em meio ao turbilhão de emoções. Sem resistir mais, Henrique tocou o rosto dela com as mãos firmes, mas gentis. O toque foi suficiente para que ambos se entregassem a um beijo intenso, ainda mais ardente do que o primeiro. Não havia hesitação, apenas a certeza de que estavam mergulhando em algo irresistível. O beijo se prolongou, roubando-lhes o ar. Isabela, com os dedos trêmulos, segurava o braço dele como quem temia perder o chão. Henrique a envolveu pela cintura, puxando-a contra si. O calor entre eles era avassalador. Quando se afastaram, ofegantes, o silêncio tomou conta do ambiente. Apenas seus corações acelerados denunciavam a intensidade do momento. "Isso é uma loucura", ele disse, passando a mão pelo cabelo. "Talvez seja", respondeu Isabela, ainda trêmula. "Mas não consigo mais fingir que não sinto." Henrique fechou os olhos, lutando contra a razão. Cada fibra de seu ser gritava para se afastar, mas ao mesmo tempo tudo nele pedia para permanecer. "Se alguém descobrir", murmurou. "Eu sei", ela interrompeu, segurando a mão dele. "Mas juro que não quero complicar sua vida." Henrique puxou-a para um abraço apertado, deixando o queixo repousar sobre os cabelos dela. Por alguns minutos, permaneceram assim, como se o tempo tivesse parado. Naquela tarde,
Os dois evitaram cruzar olhares para não levantar suspeitas, mas o segredo que compartilhavam pulsava dentro deles como uma chama oculta. O simples fato de estarem sob o mesmo teto era uma tortura deliciosa. Mais tarde, ao entardecer, Henrique decidiu caminhar pelo jardim para aliviar a tensão. O vento leve soprava entre as árvores, trazendo o perfume das flores. Mas quando ouviu, e passos atrás de si, sabia de quem se tratava. Henrique! A voz de Isabela o alcançou, doce e carregada de desejo. Ele se virou, e ao vê-la, sentiu novamente o chão desaparecer. Vestia um vestido leve, que balançava com o vento. A luz dourada do pôr-do-sol realçava seus traços delicados. Você não deveria estar aqui. Ele tentou resistir. Nem você, retrucou ela com um sorriso travesso. Henrique não conseguiu evitar. Avançou e a puxou para um beijo desesperado, quase possessivo. Ali, no meio do jardim, sob o céu pintado de tons alaranjados, os dois se entregaram como se o mundo tivesse deixado de existir. O beijo se transformou em carícias. As mãos dele percorriam sua cintura, seus ombros, sua nuca. Ela, por sua vez, explorava cada curva do corpo dele com toques tímidos, mas cada vez mais ousados. A respiração de ambos se tornava pesada, entrecortada pelo desejo. O tempo parecia se dissolver na intensidade da entrega. Quando se afastaram, sabiam que haviam ido longe demais para voltar atrás. Preciso de você, Isabela. A confissão de Henrique escapou sem que ele pudesse controlar. E eu já sou sua. Ela respondeu sem hesitar, olhando-o nos olhos. Foi naquele instante que ambos compreenderam. Não havia mais como lutar contra o que sentiam. O desejo já tinha se transformado em algo maior, profundo, avassalador. Eles estavam presos a um laço invisível, mas inquebrável. Um laço feito de paixão, de perigo e de um amor proibido que a cada dia os consumia mais. E enquanto o sol se escondia no horizonte, deixando o céu mergulhar na noite, Henrique e Isabela sabiam que o destino os estava conduzindo para uma entrega total, uma entrega que mudaria para sempre suas vidas. O dia amanheceu quente e abafado, como se o próprio clima conspirasse para incendiar ainda mais os corpos e corações de Henrique e Isabela. A casa de praia estava silenciosa, mas o ar carregava tensão, desejo contido e um turbilhão de emoções que não podiam mais ser ignoradas. Cada movimento parecia cheio de significado, cada olhar um convite silencioso para que cedessem à paixão que já os consumia. Isabela acordou antes do sol nascer, sentindo o cheiro de Henrique impregnado no lençol. O coração disparou ao vê-lo. Dormir tranquilo, tão perto, e ainda assim, impossível de possuir totalmente. Ela hesitou por um instante, contemplando a perfeição de seus traços, o corpo relaxado, os músculos definidos que refletiam sua força. Mas o desejo falou mais alto, e ela se aproximou devagar, sem fazer barulho. Ele despertou ao sentir o calor do corpo dela próximo. Os olhos se abriram lentamente, e ao encontrá-la olhando para ele, um sorriso sensual surgiu em seu rosto. "Bom dia!" murmurou Henrique com a voz rouca de sono e desejo. "Bom dia!" respondeu ela, sentindo as pernas tremerem levemente. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Henrique puxou-a para si, colando os corpos, e o beijo que se seguiu foi urgente, quase desesperado. Não havia mais regras, nem limites. A química entre eles era explosiva, e cada toque parecia incendiar os sentidos. As mãos de Henrique deslizaram pelo corpo de Isabela, explorando cada curva, cada recanto de sua pele. Ela, por sua vez, sentia-se incapaz de resistir. O calor que percorria seu corpo não era apenas físico, era uma mistura de desejo, medo e a deliciosa sensação de se entregar a algo proibido. "Henrique", sussurrou ofegante, "temos que parar." "Não agora", ele murmurou, aproximando-se mais,
segurando-a com firmeza. Não consigo. A intensidade da paixão que os consumia era tão avassaladora que cada beijo, cada toque, parecia criar uma ligação quase mágica entre eles. O mundo exterior desapareceu, apenas existiam eles dois, presos a uma dança de desejo e entrega que não podia mais ser contida. Mais tarde, decidiram caminhar pela praia, ainda sozinhos. A brisa do mar acariciava a pele, misturando-se ao aroma natural de Isabela, deixando Henrique ainda mais enlouquecido. Ela caminhava à sua frente, mas o toque de suas mãos era inevitável, e em cada contato a tensão crescia, como se ambos estivessem prestes a explodir. "Isabela", murmurou Henrique, segurando sua mão. "Eu não consigo mais fingir que isso é apenas atração. Eu quero você completamente." Ela engoliu em seco, sentindo a mesma vontade que ele, mas o medo ainda tentava sussurrar palavras de cautela. Porém, ao olhar nos olhos dele, não conseguiu resistir. "Eu também quero", admitiu, os lábios tremendo. Eles se abraçaram, e o beijo que se seguiu foi ainda mais intenso que todos os anteriores. A areia fria sob os pés parecia desaparecer. Só existia o calor dos corpos, o toque das mãos, a fome de estar juntos. Henrique a ergueu nos braços, guiando-a até um trecho isolado da praia, onde ninguém poderia vê-los. O beijo se transformou em carícias mais ousadas. As mãos de Henrique exploravam cada curva, cada ponto sensível, enquanto Isabela, entregue, percorria as costas dele com delicadeza e urgência. A respiração se misturava com o som das ondas, criando uma sinfonia de paixão e desejo. "Isabela, você me enlouquece", disse Henrique com a voz rouca, aproximando-se ainda mais. "Henrique, eu..." Ela tentou falar, mas a emoção a impediu. Eles caíram na areia, entrelaçados, os corpos colados, a pele contra a pele. Cada toque, cada suspiro, cada beijo era uma declaração silenciosa do quanto se desejavam. O mundo podia desabar ao redor, mas ali, naquele instante, nada mais importava. A noite chegou, trazendo consigo uma brisa fresca, mas não diminuiu o calor entre eles. De volta à casa, o toque, o beijo e a respiração acelerada continuavam. Henrique segurou Isabela pela cintura, guiando-a até o quarto principal. Ali, o desejo se transformou em entrega total. Cada beijo era profundo, cada toque carregado de intensidade. Isabela sentia-se viva de uma forma que jamais imaginara. Cada sensação era amplificada. O calor da pele dele, o perfume, o som da respiração misturado ao próprio coração disparado. Henrique a observava com adoração, devorando cada gesto, cada olhar, cada gesto de entrega. "Eu nunca senti nada assim", sussurrou ela entre um beijo e outro. "Nem eu", respondeu ele, aproximando-a ainda mais. "Você é tudo o que eu queria e não sabia." O toque de Henrique tornou-se mais firme, as carícias mais ousadas. Isabela, entregando-se sem reservas, sentia que cada momento ao lado dele era único, perigoso, arrebatador. A tensão de viver um amor proibido apenas amplificava o desejo, tornando cada instante ainda mais intenso e inesquecível. Mesmo no ápice da paixão, ambos sabiam que estavam cruzando limites perigosos. Henrique era noivo. Isabela estava se lançando em algo arriscado, mas a intensidade de seus sentimentos superava qualquer lógica. Cada beijo, cada toque, cada suspiro compartilhado era uma declaração de que estavam dispostos a arriscar tudo pelo desejo e pelo amor que começava a florescer entre eles. Quando finalmente se afastaram, ofegantes e ainda entrelaçados, sabiam que aquele vínculo havia se tornado indestrutível. A paixão que os consumia não podia mais ser ignorada. Eles estavam presos a um ciclo de desejo, entrega e amor proibido que os levaria a extremos que jamais haviam imaginado.
Henrique, sussurrou Isabela, ainda tremendo. Até onde isso vai? Até onde o coração permitir, respondeu ele, segurando-a firme. Até não conseguirmos mais nos separar, e naquele instante, sob o brilho suave da lua, ambos compreenderam que estavam diante de um amor que queimava, consumia e transformava. Um amor impossível de controlar, impossível de ignorar. Um amor que seria para sempre o elo secreto que os uniria, mesmo em meio ao perigo e à culpa. O amanhecer chegou tímido, filtrando luz dourada pela janela do quarto. Henrique ainda dormia, abraçado a Isabela, o rosto sereno e o corpo relaxado, mas ela não conseguia pregar os olhos. As lembranças da noite anterior queimavam sua pele, como brasas, e o coração acelerado denunciava que nada seria como antes. Enquanto ele dormia, Isabela se levantou devagar, caminhando até a varanda. O vento do mar acariciava seus cabelos e levava consigo o aroma salgado da brisa. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, mas era inútil. Cada memória de Henrique estava gravada em sua mente, cada toque, cada beijo, cada suspiro compartilhado. O que antes parecia proibido agora se tornava inevitável. Um sentimento profundo havia crescido entre eles, mais forte que qualquer medo ou barreira social. Mas a realidade, cruel e implacável, permanecia. Henrique era noivo, e o mundo ao redor não permitiria que se entregassem sem consequências. Henrique despertou pouco depois, os olhos castanhos fixos nela. Sorriu ao perceber que Isabela estava na varanda, pensativa. Aproximou-se, deslizando os dedos pelos ombros dela. Pensando em nós? Perguntou com a voz rouca de sono e desejo. Ela virou-se, encarando-o com intensidade. Sempre, murmurou. Mas também estou pensando no que vamos fazer, até onde podemos ir sem nos destruirmos. Ele suspirou, apertando a mão dela. Isabela, eu não sei. Eu sei que te desejo, que te quero de uma forma que nunca desejei ninguém, mas também sei que precisamos escolher, continuar nesse caminho perigoso ou enfrentar a realidade. Ela sentiu o coração disparar. A realidade era dura demais. O desejo que sentiam era impossível de negar, mas o mundo exigia escolhas. Henrique, disse, a voz quase um sussurro. Eu não quero te perder, mas também não quero ser causa de dor para ninguém. Ele a puxou para um abraço apertado, respirando fundo. Ninguém mais importa agora, murmurou como se tentasse convencer a si mesmo. Só nós dois. Mais tarde decidiram sair da casa de praia. As ruas estavam vazias, mas o simples ato de andar lado a lado carregava uma tensão quase elétrica. Cada toque das mãos, cada roçar de ombros, era um lembrete do que compartilhavam. Henrique, incapaz de resistir, segurou a cintura de Isabela quando atravessavam uma rua deserta. Ela se virou, os lábios quase colados aos dele, e respirou fundo. Henrique, e se alguém nos ver? Então que vejam, respondeu ele com um sorriso travesso, aproximando os lábios dela. Eu não me importo. O beijo foi intenso, mais ousado do que qualquer outro. As mãos dele exploravam sua cintura, os cabelos, cada ponto sensível, enquanto ela se entregava sem reservas. A paixão era avassaladora, quase insana, mas nenhum dos dois se importava com limites. De volta à casa, a tensão se transformou em necessidade. Henrique e Isabela não podiam mais resistir ao desejo. Cada toque, cada suspiro, cada olhar era um convite para a entrega total. Ele segurou o rosto dela com delicadeza, os olhos brilhando de emoção e desejo. Isabela, eu não posso mais esconder o que sinto. Eu te amo. O coração dela disparou. Aquela confissão tão sincera fez suas defesas desmoronarem. Henrique, eu também te amo. A voz dela tremia, mas era firme. E estou disposta a enfrentar tudo, se for com você. O beijo que se seguiu não foi apenas físico,
mas a fusão de sentimentos, medo e paixão. Era um beijo que selava um pacto silencioso entre eles, um compromisso de se entregarem. Apesar dos riscos, quando a noite caiu, o quarto se transformou em um refúgio de desejo e entrega. Henrique e Isabela estavam colados, respirando juntos, explorando cada centímetro do corpo um do outro. A tensão e o perigo do proibido apenas aumentavam a intensidade do prazer. Eles se moveram com urgência e delicadeza, descobrindo cada ponto sensível, cada curva, cada suspiro. O tempo parecia ter parado e o mundo lá fora desapareceu. Cada toque era uma confissão silenciosa do que sentiam. Cada beijo, uma declaração de amor que ninguém mais poderia compreender. Entre sussurros e gemidos, eles se entregaram completamente. Corpos e almas conectados, esquecendo qualquer barreira, qualquer consequência. A paixão era tão intensa que parecia queimar por dentro, consumindo-os em uma dança de prazer e amor arrebatador. Na manhã seguinte, Henrique acordou antes de Isabela. Observou-a dormir, o rosto sereno e angelical, mas o corpo ainda marcado pela intensidade da noite anterior. Sentiu um misto de felicidade e medo. Aquele amor era avassalador, mas também perigoso. No entanto, naquele instante, nada importava além dela. Isabela despertou e os olhos se encontraram. Um sorriso silencioso selou a cumplicidade que haviam construído. Sem palavras, apenas um toque de mãos e um olhar que dizia tudo. Nós conseguimos, murmurou Henrique, a voz carregada de emoção. Sim, nós conseguimos, respondeu ela, entrelaçando os dedos nos dele. Sabiam que o mundo lá fora seria desafiador, que precisariam enfrentar consequências e julgamentos, mas também sabiam que não podiam mais negar o que sentiam. A paixão, o amor, o desejo, tudo havia se transformado em algo indestrutível. Henrique e Isabela se abraçaram, sentindo o calor e a segurança do corpo um do outro. A entrega tinha sido total, e o vínculo que os unia agora era impossível de quebrar. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer coisa, desde que permanecessem juntos. Dias depois, enquanto caminhavam pela praia, mãos entrelaçadas, perceberam que o amor proibido havia se tornado a força mais poderosa em suas vidas. O mundo poderia julgá-los, poderiam enfrentar críticas, poderiam sentir medo, mas nada apagaria o que haviam vivido. O beijo, a entrega, o desejo e o amor proibido haviam se transformado em algo mais profundo. Um compromisso silencioso de estarem um com o outro, de enfrentarem juntos todos os obstáculos. E assim, Henrique e Isabela descobriram que o amor verdadeiro não conhece limites, não teme consequências, e que às vezes o proibido é exatamente o que torna a paixão inesquecível. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados, eles sabiam. Aquela história intensa, arrebatadora e proibida seria para sempre o fio invisível que os uniria, para além de tudo e de todos.